Irmãos e irmãs em Cristo, reunimos-nos hoje para refletir sobre a importância de orar antes de dormir, naquele momento sagrado em que a noite nos envolve e o silêncio nos convida à introspecção. Como nos ensina São Bento, ora et labora, ora e trabalha. Mas por que é tão fundamental dedicarmos esses preciosos momentos à oração noturna? Primeiramente, devemos lembrar as palavras do Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Este versículo nos mostra que a oração noturna é um caminho para encontrarmos a paz e a segurança que tanto ansiamos em nossas vidas agitadas. São Bento, em sua sabedoria, estabeleceu em sua regra a prática das completas, a última oração do dia. Ele compreendeu que, ao encerrarmos o dia em comunhão com Deus, preparamos nossa alma para o descanso e para os desafios do amanhã. Como ele mesmo disse, nada deve ser preferido ao amor de Cristo. Quando oramos à noite em quietude, criamos um espaço sagrado de intimidade com o divino. É nesse momento que podemos verdadeiramente abrir nossos corações, livres das distrações e preocupações que nos assolam durante o dia. Como nos lembra o livro de Jeremias 29:12-13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A noite, em sua quietude, nos oferece uma oportunidade única de contemplação. São Bento enfatizava a importância do silêncio, dizendo: às vezes convém calar-se por amor ao silêncio. É nesse silêncio que podemos ouvir a voz suave de Deus, como Elias experimentou na caverna, conforme descrito em 1 Reis 19:12. Depois do fogo veio um murmúrio suave. Ao orarmos antes de dormir, também praticamos o exercício da gratidão. Podemos refletir sobre as bênçãos do dia, mesmo em meio às dificuldades. São Bento nos ensina: todos os hóspedes que chegarem ao mosteiro sejam recebidos como Cristo. Da mesma forma, devemos receber cada momento do dia como um presente divino, agradecendo por ele em nossas orações noturnas. A oração noturna também nos ajuda a cultivar a humildade. Na quietude da noite, confrontamos nossas fragilidades e dependência de Deus. Como diz o Salmo 127:1-2, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. São Bento, em sua sabedoria, nos lembra que a ociosidade é inimiga da alma. A oração noturna nos protege dessa ociosidade espiritual, mantendo-nos vigilantes e conectados com Deus, mesmo quando nosso corpo descansa. É uma forma de cumprir o chamado de Jesus em Marcos 14:38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ao orarmos antes de dormir, também praticamos o perdão. É um momento propício para examinarmos nossa consciência, reconhecermos nossos erros e buscarmos o perdão divino e o dos que ofendemos. São Bento nos ensina que ninguém procure o que julga útil para si, mas sim o que o é para o outro. Esta atitude de perdão e reconciliação nos prepara para um sono tranquilo e um despertar renovado. A oração noturna nos ajuda a cultivar a esperança. Mesmo que o dia tenha sido difícil, ao nos voltarmos para Deus antes de dormir, renovamos nossa fé em sua providência. Como nos lembra o Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. São Bento nos encoraja a nunca desesperar da misericórdia de Deus, e a oração noturna é um poderoso lembrete dessa verdade. Além disso, a oração antes de dormir nos ajuda a ordenar nossas prioridades. São Bento estabeleceu em sua regra uma estrutura de vida baseada na oração regular, trabalho e estudo. Ao encerrarmos o dia em oração, reafirmamos nossa dedicação a Deus como nossa prioridade máxima, cumprindo o ensinamento de Jesus em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A prática da oração noturna também nos prepara para enfrentar as tribulações da vida. São Bento nos ensina que devemos suportar as fraquezas uns dos outros. Ao orarmos à noite, fortalecemos nossa alma para os desafios que possamos enfrentar. Lembrando as palavras de Paulo em Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A oração noturna também nos ajuda a cultivar a virtude da paciência. São Bento enfatiza a importância da paciência em sua regra, dizendo: não se afastem nunca da verdade, suportem tudo por Cristo. Ao orarmos antes de dormir, entregamos a Deus nossas ansiedades e aprendemos a esperar em seu tempo, como nos ensina o Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ademais, a oração noturna nos ajuda a desenvolver uma atitude de constante vigilância espiritual. São Bento nos exorta a ter a morte diante dos olhos todos os dias, não como uma ameaça, mas como um lembrete para vivermos cada dia plenamente na presença de Deus. Esta prática nos ajuda a cumprir o conselho de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A oração antes de dormir também nos proporciona uma oportunidade de interceder pelos outros. São Bento nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. Ao orarmos à noite, podemos elevar a Deus as necessidades daqueles que amamos e até mesmo de nossos inimigos, seguindo o exemplo de Jesus que disse em Mateus 5,44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Além disso, a oração noturna nos ajuda a desenvolver a virtude da obediência, tão cara a São Bento. Ele nos ensina que o primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. Ao dedicarmos tempo à oração antes de dormir, estamos obedecendo ao chamado de Deus para uma relação íntima com Ele, cumprindo as palavras de Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. A prática da oração noturna também nos ajuda a cultivar a virtude da moderação. São Bento adverte contra os excessos, inclusive na prática espiritual, dizendo: toda demasia costuma provocar o fastio. A oração antes de dormir nos ajuda a encontrar um equilíbrio saudável entre nossa vida espiritual e nossas necessidades físicas de descanso. Outro sim, a oração noturna nos proporciona uma oportunidade de reflexão sobre nossa vocação e missão. São Bento nos lembra que cada pessoa tem um chamado único de Deus. Ao orarmos à noite, podemos buscar discernimento sobre nosso propósito, lembrando as palavras de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A oração antes de dormir também nos ajuda a cultivar a virtude da perseverança. São Bento enfatiza a importância da estabilidade e do compromisso contínuo. Ao mantermos o hábito da oração noturna, mesmo quando estamos cansados ou desanimados, fortalecemos nossa determinação espiritual, cumprindo o conselho de Paulo em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ademais, a oração noturna nos proporciona um momento de louvor e adoração. São Bento nos ensina que devemos nada antepor ao amor de Cristo. Ao encerrarmos nosso dia em adoração, reconhecemos a supremacia de Deus em nossas vidas, ecoando as palavras do Salmo 134:1-2. Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. A prática da oração antes de dormir também nos ajuda a cultivar a virtude da simplicidade. São Bento valoriza a simplicidade em todos os aspectos da vida monástica. A oração noturna nos lembra de nos despirmos das complexidades e preocupações do mundo, voltando-nos para o essencial de nossa fé, como nos ensina Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Além disso, a oração noturna nos ajuda a desenvolver um coração compassivo. São Bento enfatiza a importância do cuidado com os doentes e os necessitados. Ao orarmos à noite, podemos cultivar uma sensibilidade às necessidades dos outros, cumprindo o mandamento de Jesus em João 13:34-35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A oração antes de dormir também nos proporciona uma oportunidade de examinar nossa consciência à luz do amor divino. São Bento nos exorta a não satisfazer a ira e a não guardar no coração a falsidade. Este exame noturno nos ajuda a crescer em autoconhecimento e em santidade, como nos lembra o Salmo 139:23-24.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ademais, a oração noturna nos ajuda a cultivar um espírito de contentamento. São Bento nos ensina a ser gratos por tudo o que temos, por mais simples que seja. Ao orarmos antes de dormir, podemos refletir sobre as bênçãos do dia e cultivar um coração agradecido, como nos exorta Paulo em Filipenses 4, 11-13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A prática da oração antes de dormir também nos ajuda a desenvolver uma atitude de reverência e temor a Deus. São Bento enfatiza a importância de reconhecermos a grandeza e a santidade de Deus. A oração noturna nos proporciona um momento de profunda reverência, lembrando-nos das palavras do Salmo 33:8. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Além disso, a oração noturna nos ajuda a cultivar a virtude da discrição. São Bento valoriza o discernimento em todas as decisões. Ao orarmos à noite, podemos buscar a sabedoria divina para as escolhas que enfrentaremos no dia seguinte, cumprindo o conselho de Tiago 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A oração antes de dormir também nos proporciona uma oportunidade de renovar nossa aliança com Deus. São Bento nos lembra que nossa vida deve ser uma contínua resposta ao chamado divino. Ao orarmos à noite, reafirmamos nosso compromisso com Deus, ecoando as palavras de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ademais, a oração noturna nos ajuda a cultivar um espírito de comunidade. Mesmo quando oramos sozinhos, estamos unidos em espírito com toda a igreja. São Bento enfatiza a importância da vida comunitária e a oração noturna nos lembra de nossa conexão com o corpo de Cristo, como nos ensina 1 Coríntios 12:12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A prática da oração antes de dormir também nos ajuda a desenvolver a virtude da temperança. São Bento adverte contra os excessos em todas as áreas da vida. A oração noturna nos ajuda a encontrar equilíbrio e moderação, lembrando-nos das palavras de Paulo em 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Além disso, a oração noturna nos proporciona uma oportunidade de crescer em sabedoria. São Bento valoriza o estudo e a reflexão sobre as Escrituras. Ao meditarmos na Palavra de Deus durante nossa oração noturna, crescemos em compreensão e sabedoria, cumprindo o conselho do Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A oração antes de dormir também nos ajuda a cultivar um espírito de desprendimento. São Bento nos ensina a não nos apegarmos às coisas materiais. A oração noturna nos lembra de nossa verdadeira riqueza em Cristo, como nos ensina Mateus 6:19-21. A oração antes de dormir também nos ajuda a cultivar um espírito de desprendimento. São Bento nos ensina a não nos apegarmos às coisas materiais. A oração noturna nos lembra de nossa verdadeira riqueza em Cristo, como nos ensina Mateus 6:19-21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrompem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ademais, a oração noturna nos proporciona um momento de renovação espiritual. São Bento enfatiza a importância da conversão contínua. Ao orarmos antes de dormir, abrimos nosso coração para a obra transformadora de Deus, lembrando as palavras de Paulo em 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A prática da oração antes de dormir também nos ajuda a desenvolver a virtude da constância. São Bento valoriza a estabilidade e a perseverança na vida espiritual. Ao mantermos o hábito da oração noturna, fortalecemos nossa determinação em seguir Cristo, cumprindo o conselho de Paulo em 1 Coríntios 15:58.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Além disso, a oração noturna nos ajuda a cultivar um espírito de discernimento. São Bento nos ensina a buscar a vontade de Deus em todas as coisas. Ao orarmos à noite, podemos refletir sobre nossas decisões e buscar a orientação divina, como nos lembra Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração antes de dormir também nos proporciona uma oportunidade de crescer em autoconhecimento. São Bento enfatiza a importância da humildade e do autoexame. A oração noturna nos permite olhar honestamente para nós mesmos à luz do amor de Deus, cumprindo o conselho de 6 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Ademais, a oração noturna nos ajuda a cultivar um espírito de generosidade. São Bento nos ensina a compartilhar o que temos com os necessitados. Ao orarmos antes de dormir, podemos refletir sobre como podemos ser mais generosos, lembrando as palavras de Jesus em Atos 20:35. Recordai as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. A prática da oração antes de dormir também nos ajuda a desenvolver a virtude da paciência. São Bento valoriza a paciência como um caminho para a perfeição. A oração noturna nos permite entregar a Deus nossas frustrações e aprender a esperar em seu tempo, como nos ensina Tiago 1:4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Além disso, a oração noturna nos proporciona um momento de cura interior. São Bento reconhece a importância do cuidado holístico da pessoa. Ao orarmos à noite, podemos trazer a Deus nossas feridas emocionais e espirituais, buscando sua cura, como nos promete o Salmo 147:3. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. A oração antes de dormir também nos ajuda a cultivar um espírito de esperança. São Bento nos lembra que nossa verdadeira pátria é o céu. A oração noturna nos permite renovar nossa esperança na promessa da vida eterna, como nos assegura 1 Pedro 1:3-4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós. Ademais, a oração noturna nos ajuda a desenvolver a virtude da alegria. São Bento enfatiza a importância da alegria na vida espiritual. Ao orarmos antes de dormir, podemos cultivar uma atitude de alegria, mesmo em meio às dificuldades, cumprindo o conselho de Paulo em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. A prática da oração antes de dormir também nos proporciona uma oportunidade de crescer em confiança em Deus. São Bento nos ensina a confiar na providência divina. A oração noturna nos permite entregar nossas preocupações a Deus, lembrando as palavras de Jesus em Mateus 6:25-26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Além disso, a oração noturna nos ajuda a cultivar um espírito de gratidão. São Bento nos lembra de sermos gratos por todas as bênçãos, grandes e pequenas. Ao orarmos à noite, podemos expressar nossa gratidão a Deus, cumprindo o conselho de 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A oração antes de dormir também nos proporciona um momento de renovação do nosso compromisso batismal. São Bento vê a vida monástica como uma extensão do compromisso batismal. A oração noturna nos permite reafirmar nossa identidade em Cristo, lembrando as palavras de Paulo em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ademais, a oração noturna nos ajuda a desenvolver a virtude da mansidão. São Bento valoriza a mansidão como um reflexo do caráter de Cristo.
ao orarmos antes de dormir, podemos cultivar um espírito manso, cumprindo o ensinamento de Jesus em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A prática da oração antes de dormir também nos ajuda a cultivar um espírito de unidade. São Bento enfatiza a importância da harmonia na comunidade. A oração noturna nos lembra de nossa conexão com todos os crentes, como nos ensina João 17:21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Além disso, a oração noturna nos proporciona uma oportunidade de crescer em amor. São Bento coloca o amor no centro da vida espiritual. Ao orarmos à noite, podemos pedir a Deus que aumente nosso amor por Ele e pelo próximo, cumprindo o maior mandamento, como nos lembra Marcos 12:30-31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amados filhos e filhas de Deus, unamo-nos agora em oração, seguindo os ensinamentos de nosso venerável Pai São Bento, para encerrar este dia com gratidão e entregar nossa noite ao Senhor. Que esta oração de boa noite nos prepare para um descanso abençoado e um despertar renovado na graça divina. Ó Deus eterno e misericordioso, Criador do dia e da noite, nós vos louvamos e agradecemos por mais um dia de vida que nos concedestes. Seguindo os passos de São Bento, que nos ensinou a santificar cada momento, voltamo-nos a vós nesta hora quieta, para oferecer nossa gratidão e súplicas. Senhor, assim como São Bento nos instruiu a nada antepor ao amor de Cristo, pedimos que purifiqueis nossos corações de todo apego mundano e egoísmo, que possamos nesta noite descansar seguros em vosso amor, confiantes nas palavras do Salmo. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. São Bento nos ensinou o valor do silêncio, dizendo: às vezes convém calar por amor ao silêncio. Nesta quietude noturna, ó Pai, ajudai-nos a silenciar nossas mentes inquietas, para que possamos ouvir vossa voz suave e sentir vossa presença reconfortante. Recordamos a exortação de São Bento para termos sempre a morte diante dos olhos, não para nos atemorizar, ó Senhor, mas para vivermos cada dia plenamente, preparados para o encontro final convosco. Que esta noite nos lembre da brevidade da vida e nos inspire a viver em santidade. Pai Celestial, São Bento nos ensinou a importância da humildade e da obediência. Nesta noite, humildemente reconhecemos nossa total dependência de vós. Perdoai-nos, Senhor, por todas as vezes em que fomos orgulhosos ou desobedientes hoje. Ajudai-nos a crescer em humildade, lembrando as palavras de São Bento. O primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. Senhor Jesus Cristo, vós que dissestes: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebei agora nossas fadigas e preocupações. Depositamos aos vossos pés todos os fardos que carregamos, confiantes em vossa promessa de descanso. Espírito Santo, Consolador Divino, São Bento nos ensinou a valorizar a lectio divina e a meditação nas Escrituras. Nesta noite, trazemos à mente as palavras sagradas que lemos hoje. Que elas ecoem em nossos corações enquanto dormimos, santificando nossos sonhos e preparando-nos para o novo dia. Ó Trindade Santa, seguindo o exemplo de São Bento, que estabeleceu o ritmo de Ora et Labora, oferecemos-vos o trabalho deste dia que passou. Abençoai os frutos de nossos esforços e perdoai nossas falhas e imperfeições. Que o descanso desta noite nos renove, para que possamos servir-vos melhor amanhã. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São Bento tinha grande devoção a vós. Cobrindo-nos com vosso manto protetor, guardai-nos de todo mal nesta noite. Que vosso exemplo de fé e obediência inspire nossos sonhos e pensamentos. São Bento, nosso guia espiritual, vossa regra nos ensina o caminho da perfeição. Intercedei por nós nesta noite, para que possamos crescer em virtude e santidade. Que vosso lema paz esteja em nossos corações, trazendo-nos serenidade em meio às tribulações. Senhor, lembramos agora de todos os que não têm um lugar para repousar esta noite, dos sem-teto, dos refugiados, dos enfermos, dos solitários e dos aflitos. São Bento nos ensinou a ver Cristo em cada hóspede. Ajudai-nos a estender vosso amor a todos os necessitados. Abençoai, ó Pai, nossas famílias e entes queridos. Protegei-os com vosso amor infinito. Curai os doentes, confortai os tristes, guiai os perdidos de volta para vós.
Que o espírito de comunidade que São Bento valorizava fortaleça nossos laços familiares e comunitários. Senhor, pedimos vossa proteção sobre nossa casa e todos que nela habitam. Como São Bento protegia seus mosteiros, guardai-nos de todo perigo, visível e invisível. Que vossos santos anjos montem guarda, afastando as trevas e trazendo paz. Pai misericordioso, antes de adormecer, examinamos nossa consciência à vossa luz. Perdoai-nos pelos erros e falhas deste dia. Dai-nos a graça do verdadeiro arrependimento e o desejo sincero de nos corrigir. Que o sono desta noite lave nossa alma, preparando-nos para um novo começo amanhã. Senhor, São Bento nos ensinou a importância da moderação em todas as coisas. Ajudai-nos a encontrar o equilíbrio entre o trabalho e o descanso, a palavra e o silêncio, a ação e a contemplação. Que nosso sono seja reparador, nem de mais nem de menos, mas o suficiente para renovar corpo e alma. Deus de bondade, abençoai todos os que trabalham durante a noite, os médicos e enfermeiros, os policiais e bombeiros, os padeiros e os trabalhadores noturnos. Que a luz de vossa graça os acompanhe, fortalecendo-os em seu serviço. Senhor, seguindo o exemplo de São Bento, que valorizava o cuidado com a criação, agradecemos pela beleza da noite, pelas estrelas que brilham no céu, pelo suave sopro da brisa noturna, pelo silêncio que nos convida à reflexão. Que sejamos sempre bons mordomos de todo o mundo que criastes. Pai eterno, São Bento nos ensinou a importância da estabilidade. Nesta noite renovamos nosso compromisso de permanecer firmes na fé, constantes na esperança e perseverantes no amor. Que o descanso desta noite fortaleça nossa resolução de seguir-vos com fidelidade. Senhor Jesus, vós que passastes noites em oração, ensinai-nos o valor da vigília espiritual. Mesmo enquanto nossos corpos descansam, que nossas almas permaneçam vigilantes, prontas para a vossa vinda, como as virgens prudentes. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 5. Espírito Santo, fonte de toda sabedoria, São Bento valorizava grandemente o estudo e a reflexão. Iluminai nossas mentes enquanto dormimos, para que possamos despertar com novos insights e uma compreensão mais profunda de vossa verdade. Deus Todo-Poderoso, ao nos prepararmos para dormir, lembramos que o sono é uma imagem da morte, não para nos assustar, mas para nos lembrar da nossa mortalidade e dependência de vós. Que cada noite seja uma pequena Páscoa, um ensaio para nossa ressurreição final. Senhor, abençoai todos os mosteiros e conventos que seguem a regra de São Bento. Que o sino que chama para as completas ressoe em nossos corações, chamando-nos para esta oração noturna. Uni-nos em espírito com todos os monges e monjas que neste momento se voltam a vós em oração. Pai amoroso, São Bento nos ensinou a importância da hospitalidade. Que nossos corações estejam sempre abertos para receber-vos, mesmo em nosso sono. Como os discípulos em Emaús que disseram: Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia declina. Convidamos-vos a permanecer conosco nesta noite. Senhor Jesus, vós que dormistes no barco durante a tempestade, dai-nos a graça de um sono tranquilo, confiantes em vossa presença constante, que possamos descansar em paz, sabendo que vós velais por nós. Espírito Santo, Consolador Divino, São Bento nos ensinou a valorizar a comunidade. Nesta noite, unimo-nos em espírito com todos os crentes ao redor do mundo. Que nosso sono seja um sinal da comunhão dos santos, descansando juntos no coração de Deus. Finalmente, ó Deus triuno, entregamo-nos completamente a vós. Que esta noite seja um tempo de renovação, de cura para nossas feridas, de fortalecimento para nossa fé, de purificação para nossas almas. Que o sono desta noite seja abençoado, nossos sonhos inspirados por vossa graça e nosso despertar cheio de vossa presença. São Bento, rogai por nós. Santa Escolástica, rogai por nós. Todos os santos monges e monjas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Boa noite e que Deus nos abençoe com um sono reparador e um despertar cheio de sua graça. Amém.